Desembargador Sebastião Martins, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento inicialmente a doutora Maria do Rosário, juíza convocada, também o doutor Raimundo Roland, a ilustre procuradora de Justiça, doutora Terezinha de Jesus Moura Borges Campos, procurador do Estado, doutor Danilo Santana, secretária da Câmara, Vanessa, os demais advogados que nos assistem nesse momento. Então, declaro aberta a sessão da 5ª Câmara de Direito Público do dia 14 de novembro de 2023. Peço à senhora secretária que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos, renovo meus cumprimentos à excelentíssima senhora doutora Maria do Rosário, bem como ao excelentíssimo senhor doutor Raimundo Roland, juiz convocado, a excelentíssima senhora doutora Terezinha Borges Campos, nobre representante do Ministério Público. Cumprimento o doutor Danilo Santana, procurador do Estado do Piauí, e na sua pessoa cumprimento os demais presentes. E o presidente desta Câmara, o excelentíssimo desembargador Sebastião Ribeiro Martins, faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata de julgamento da sessão ordinária da 5ª Câmara de Direito Público em formato de videoconferência, sessão esta realizada no dia 31 de outubro do corrente ano e publicada no Diário da Justiça de número 9.703, de 6/11, com a publicação 7/11, e até a presente data não foi impugnada. Com a palavra, excelentíssimo desembargador Sebastião Martins. Em discussão, a ata. Não havendo impugnação, declaro aprovada. Desembargador Sebastião, tem um processo que a assessoria de Vossa Excelência pediu para retirar de pauta. É o número 1 da pauta, é o processo número 1. A parte faleceu, o processo número 1 vai ser retirado de pauta, em virtude do falecimento da parte. É o 0750-149-78, trata-se de mandado de segurança. Impetrante Demétrio Rocha Hipólito Gonçalves, advogada Ananda Kellen de Moraes Marques dos Reis. Impetrados governador do Estado do Piauí e outro, litisconsórcio pacífico do Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, o relator, Vossa Excelência, esse processo fica retirado de pauta. O doutor Danilo vai sustentar nos processos 2, 2, 4 e 6. Somente o 2 e o 6. 2 e o 6. 2 e o 6, doutor? Certo. Processo de número 2. Posso apregoar por aqui, desembargador? Pode sim, pode fazer o pregão. Mandado de segurança 0753-766-46. Impetrante GD de Souza Eireli, LTDA. Advogada Tamires Taunan Silva dos Santos. Impetrado Ministério Público do Estado do Piauí. Litisconsórcio passivo do Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí. O senhor está com a palavra, doutor Danilo Santana. Vanessa, tem a advogada da empresa impetrante, a doutora Tamires, está presente? Algum advogado de GD de Souza Eireli? Não, que tenha entrado em contato comigo. Não. Algum advogado presente? Não. Eu já estou adiantando doutor Danilo, que estou delegando a segurança, né? Certo. Mas pode fazer a sustentação oral. Trata-se de mandado de segurança impetrado por GD de... Bom dia, desembargador. Não esquecendo o nome de quem cumprimenta os demais componentes da Câmara, ilustre representante do Ministério Público e a ilustre secretária e os demais presentes na sessão. O caso envolve uma punição administrativa, né, no âmbito de licitação, realizada pelo Ministério Público. A contestação do Estado baseia-se nas informações prestadas pelo próprio ente, né? Mas trata-se de um MS impetrado por GD de Souza Eireli, a empresa, contrato do MP, que supostamente lesionou o direito líquido certo da impetrante em processo licitatório promovido pelo pregão eletrônico número 20 de 2022. Mas, em suma, para não ser um pouco demorado, mas, em suma, a empresa requer o afastamento de uma punição administrativa por não ter cumprido as regras do edital do pregão, né? E ela alega para isso que não teve contraditório com a defesa, que não tinha previsão legal dessa multa, mas, enfim, os fatos e fundamentos não devem prosperar pelos seguintes fundamentos, pelas seguintes razões. Inicialmente,
ela não cumpriu o que estava previsto na cláusula, deixa eu só citar a cláusula 17, o item 17 da ata de registro de preço, que fala o seguinte, que homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário prazo de 5 dias úteis contados a partir da sua convocação para assinar a ata de registro de preço, cujo prazo de validade enquanto nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das demais sanções. Quem convocado, conforme o decreto 10.520, quem convocado dentro do prazo de validade sobreposto, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação, enfim, ficará impedido de licitar e contratar com a União. Foi o que aconteceu, em virtude dela não ter apresentado os valores em relação ao item 2, que era uma, salvo engano, não sei se era um frigobar, um micro-ondas, um frigobar de 45 litros. Ela deixou de apresentar o preço em relação à licitação quanto a isso e sofreu a punição com base no processo administrativo 1921 de 2022. Ela alega ainda, a empresa impetrante alega ainda a ausência de contraditório para defesa, o que também não prospera, porque, conforme informações prestadas, no curso do processo, foi oportunizada a impetrante a apresentação de defesa prévia por meio de notificação que foi efetivamente recebida em 9 de setembro de 2022 e permaneceu silente. Além disso, após a decisão de punição, ela também foi intimada para a interposição de recurso e novamente ficou demonstrado que ela foi intimada no dia 26 de outubro de 2022. Então, também não prospera quanto a essa falta de contraditório. Então, houve previsão legal para a punição, tanto no edital como no próprio decreto que rege o pregão eletrônico, e também houve o contraditório para a defesa conforme as provas constantes nos autos. E assim requer a denegação da segurança. Como eu disse no início, eu estou denegando a segurança. Essa empresa, doutor Roland, ela sofreu uma penalidade lá no Ministério Público, doutora Maria do Rosário, uma penalidade de impedimento de licitar e contratar com a administração pública pelo prazo de 1 ano. Por quê? Porque ela fez parte da licitação na modalidade registro de preço e se recusou a assinar a ata de registro de preço, né? Isso implica em penalidade, a administração, atento ao princípio da legalidade, tem que aplicar essa penalidade. Ela alega que houve cessamento de defesa, mas não houve, tem prova de que ela foi devidamente intimada, e eu vou ler apenas a ata, aliás, a emenda. É o seu voto. A emenda. Mandado de segurança, sanção e licitação por recusa à celebração do instrumento contratual, decreto número 7.892, de 2013. Registro de preço. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Cessamento de defesa não verificado. Segurança denegada. O decreto 7.892, de 2013, que regulamenta o sistema de registro de preços, em seu artigo 14, parágrafo único, estabelece que, abre aspas, a recusa injustificada do fornecedor classificado em assinar a ata, que é a ata de registro de preço, dentro do prazo, bastante escapou aqui. 46. Só um minuto para concluir. Eu apaguei aqui o. O certo é que essa empresa não houve cessamento de defesa, né? Essa penalidade está prevista nesse decreto, então fez bem o Ministério Público em aplicar essa penalidade. Ela queria retirar essa penalidade, mas eu estou denegando a ordem de segurança, né? De acordo com o parecer da Procuradoria. É como voto, doutora Maria do Rosário. Acompanhe o voto de Vossa Excelência. Pela fundamentação já dita, foi disponibilizado para a parte todos os meios legais, né? Certo. Doutor Raimundo Roland. Novamente, bom dia a todos e a todas. Acompanho o vosso voto, desembargador Sebastião. Então, por unanimidade, nos termos do voto do relator, resolveu a Câmara, né, conhecer e denegar a segurança. Processo número 6, dando aí uma preferência ao Estado do Piauí, que está presente, é o 0808-965-31, ponto 2017. Trata-se de apelação civil, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante Estado do Piauí pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelados Edvalce Souza Costa Júnior e outros,
Advogada Maria Socorro Souza Alves. Relatora, doutora Maria do Rosário Leite Dias. Doutor Danilo, o senhor está com a palavra. Bom dia mais uma vez. Doutora Maria do Rosário, trata-se de uma ação declaratória de nulidade de ato administrativo do Tribunal de Contas, em face de ato administrativo do Tribunal de Contas, ajuizada por Edivalci e mais 4 autores, no intuito de compelir o TCE a proceder ao registro dos atos da nomeação dos servidores do município de Colônia do Gurgueia, concurso edital /2011. Alegam os requerentes que o TCE, ao julgar o processo 05424/2013, desrespeitou o princípio da ampla defesa e contraditório, vez que julgou improcedente os atos de registro dos servidores, sendo que a decisão atingiu a esfera jurídica dos servidores e esses não tiveram a oportunidade de se manifestar nos autos. Requereram a liminar para suspender os efeitos do acordo e ao final, pede a procedência a confirmação da liminar. Em sede de sentença, o pedido foi acolhido parcialmente. O dispositivo consta o seguinte: julgo parcialmente procedente o pedido para desconstituir os efeitos da decisão do TCE, acordo 2504, invalidando, e indefiro o pedido para determinar o Estado do Piauí, através do TCE, que proceda ao registro dos atos dos servidores do município de Colônia do Gurgueia, concurso edital 2011. O Estado entende que essa sentença deve ser reformada pelos seguintes fundamentos. Mas, resumindo, trata-se de um concurso público que a Prefeitura de Colônia do Gurgueia realizou. No entanto, quando chegou, após nomear esses candidatos, quando chegou essas nomeações no TCE para fazer o registro, o TCE entendeu por algumas irregularidades e não realizou o registro, né? Conforme os fundamentos que agora eu passo a expor. Inicialmente, desnecessária a oitiva dos interessados, tendo visto o entendimento da súmula vinculante 3, que consta o seguinte: nos processos perante o TCE, TCU, assegura-se o contraditório para a defesa, quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Como visto, um ato de admissão de pessoal, que é realizado pelo município, quando chega no TCE, não necessita de contraditória para a defesa, pois seria apenas um mero ato de fiscalização, voltado para a verificação da legalidade do ato realizado pelo município. Então, o Estado entende que esse argumento não prospera, tendo em visto a desnecessidade de contraditório para a defesa. Essa necessidade de contraditório para a defesa, exigida pela parte adversa, a parte recorrida, termina comprometendo até o controle exercido pelo TCE, que, como visto, não é necessário, pois se trata apenas de uma mera fiscalização. Os apelados também relatam o seguinte: eles alegam essa ausência de contraditório para a defesa justamente, mas na verdade estão falando do município. O município, ao TCE não realizar o registro da nomeação, o município teve que exonerar, tendo em vista a regularidade apresentada. Aí eles relatam que esse contraditório para a defesa ficou ausente, mas na verdade quem procedeu com isso foi o município e não o TCE. O TCE não registrou, logo o município teve que exonerar, com base no princípio da autotutela, teve que rever seus atos que foram praticados de forma irregular. E o acordo do TCE se limitou apenas a julgar ilegal o procedimento de admissão de pessoal da Prefeitura de Colônia do Gurgueia, referente ao concurso público em questão, não autorizando os registros de atos adicionais de servidores, uma vez que os mesmos foram realizados em período vedado pelo parágrafo único do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fala que, dentro dos 180 dias que antecederam ao término do mandato, o prefeito não pode realizar esses atos de nomeação, né? Isso é um artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal que veda essa atitude da gestão do município de Colônia do Gurgueia. Então, resumindo, o TCE, em nenhum momento, ele determinou a exoneração ou a demissão de servidor. Ele apenas cumpriu o seu dever de fiscalização e não realizou o registro de admissão do pessoal. Então, o Estado requer a reforma da sentença para que os pedidos das partes sejam julgados improcedentes. Obrigado. Com a palavra, a ilustre relatora para o voto. Renovo meu cumprimento a todos, ao desembargador-presidente, Sebastião Ribeiro Martins, ao doutor Raimundo Roland, convocado, a doutora Terezinha de Moura Campos, procurador de Justiça,
ao doutor Danilo, doutora Vanessa Elizame, secretária, e saúdo também a todos os advogados aqui presentes. A apelação está disponibilizada no sistema relatório, a ementa, inicialmente. Apelação civil, mandado de segurança, desconstituição de acórdão proferido pelo Tribunal de Contas, ausência de contraditório e ampla defesa. Atos de admissão de servidores públicos, nomeação em período vedado, interpretação sistêmica e teleológica do artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, concurso homologado antes do prazo prescrito na LRF, exoneração de servidores públicos em razão de anulação de concurso, exigência de observância do devido processo legal, irregularidade no edital que disciplina o certame, defeitos que não afetam a lisura do concurso público, impossibilidade de concessão de liminar contra a Fazenda Pública em razão de ação mandamental, inconstitucionalidade declarada pelo STF. Segundo a tendência contemporânea de processualização da atividade administrativa, a concreta incidência do devido processo legal criado, verificando-se o contraditório e a ampla defesa no âmbito do Tribunal de Contas, é medida imperativa. Nesse sentido, o STF editou a súmula vinculante número 3, sedimentando o seguinte entendimento: nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuando-se a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Demais disso, a exegese aferida no artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser realizada sob a ótica da interpretação sistêmica e teleológica, combinada com o artigo 73, inciso 5, a linha C, da Lei 9.504/97, de tal sorte que as vedações contidas no referido diploma legal não se aplicam nas hipóteses em que o concurso público foi homologado antes do período de 180 dias que antecedem o pleito eleitoral. Ainda conforme a jurisprudência do excelso pretório e do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a exoneração de servidor público em razão de anulação de concurso sem a observância do devido processo legal. Recurso em mandado de segurança, de número 31.302, Amazônia, relatoria da ministra Laurita Vaz, quinta turma, julgado em 22/11/2011. Publicado no Diário Eletrônico, número de 1º de dezembro de 2011. Eventuais irregularidades nas estipulações editalícias que regem o concurso público, por si só não conduzem à anulação do certame, mormente quando há evidências concretas de prejuízo aos candidatos, ao erário público ou à falta de lisura por parte dos responsáveis. É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de medida liminar na via mandamental. STF, plenário, ADI número 4296, Distrito Federal, registro
Relatório do ministro Marcos Aurélio. Relator do acordo do ministro Alexandre de Moraes, julgado em 9 de junho de 21. Portanto, recurso conhecido e não provido. Vamos ao voto. A admissibilidade do presente, visto que preencheram todos os requisitos, bem como, quanto ao recolhimento das custas, é dispensada em razão da prerrogativa da Fazenda Pública. E o presente recurso foi interposto de forma tempestiva. Assim conheço da apelação. E não existe preliminares para análise. No mérito, conforme relato alhures a controvérsia em debate perante a 5ª Câmara de Direito Público, cinge-se de forma sucinta em definir se o Tribunal de Contas do Estado do Piauí laborou em equívoco ao determinar a nulidade dos atos de admissão dos servidores, sem facultar aos recorridos a possibilidade de defesa. Dito isso, após detido exame da matéria, cujo conhecimento foi devolvido a este egrégio Tribunal de Justiça, nada encontro para censurar a sentença proferida pelo magistrado de piso, a qual supera as razões recursais. Assim, com o fito de se evitar odiosa tautologia, transcrevo os fundamentos esposado no comando judicial hostilizado, adotando-se como integrantes do presente. Abre aspas. Sobre a matéria, o STF editou súmula vinculante de número 3, cujo teor é o seguinte: nossos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuando-se a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Com efeito, a decisão do TSE resultou em anulação de concurso, com consequente revogação dos atos de nomeação dos requeridos, sem que lhe fossem assegurados o contraditório e a ampla defesa. Não se discute aqui atribuições específicas do TCE, nem se adentra no mérito da nulidade reconhecida. Como se vê, as falhas apontadas pelos autores na discussão de validade do acordo são formais, não atendimento ao contraditório e à ampla defesa. Interessante também anotar que o tema, com a repercussão geral fixada no recurso número 594-296, de relatoria do ministro Dias Toffoli, abriu aspas, ao Estado é facultado a revogação de atos que repute ilegalmente praticados, porém, se de tais atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. Fecha aspas. Tese definida no recurso 594-296, de relatoria do ministro Dias Toffoli, em 21 de 9 de 2011. Tema 138. Reproduz igualmente, em razão de sua pertinência, o seguinte trecho do parecer do ilustre Procurador de Justiça. Depreende-se, portanto, que a Corte de Contas deve garantir contraditória e ampla defesa aos administrados que forem prejudicados
com as decisões proferidas na hipótese do artigo 71, inciso 3º da Constituição Federal de 88, uma vez que o registro dos atos de admissão de pessoal não está abrangido pela exceção prevista na referida súmula. Apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Nesse trilhar de ideias, tenho que o recurso manejado pelo ente federativo não traz novos fundamentos para a pretendida reforma da sentença, porquanto restou sobejamente demonstrado nos autos que os servidores atingidos pelo efeito jurídico do acórdão DC 5.424/2013 não se garantiu os postulados constitucionais preconizados no artigo 5º, inciso 55 da Constituição de 88. Grifo nosso. 55 do referido acordo, do referido à Carta Constitucional. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo, os acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa como meios de recurso a elas inerentes. A súmula vinculante, também número 3, que fala da mesma forma. E temos também nos nossos tribunais decisões em que também há esse entendimento. A exemplo, mandado de segurança, alegação de nulidade de decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, por multa, por deixar de supervisionar contrato com empresa, âmbito da Secretaria de Educação, projeto de ciência em foco, irregularidades, ampla defesa e contraditório verificados. Esse caso foi de relatoria de Romeu Gonzaga Neiva, do Conselho Especial, julgamento de 10 de março de 2020, publicado no Diário Eletrônico de 13 de março de 2020. Em verdade, ainda que o apelante sustente ultrapassada a tese de que os atos administrativos de servidor não se submetem ao crivo do contraditório e da ampla defesa, comungo do entendimento de que tais atos de controle envolvem bens jurídicos absolutamente relevantes aos particulares e interessados. Assim, se impõe que, antes de qualquer deliberação definitiva da Corte de Contas acerca da matéria, possibilite o pleno acesso aos autos administrativos, facultando o exercício de prévia manifestação. Uma vez que tal deliberação traz em si potencial prejuízos aos particulares, notadamente a cassação do pagamento, da remuneração, da cessão do seu vínculo com o ente administrativo público. Então, senhores, isso que nós estamos fazendo, eles não tiveram, no caso, os apelados, a oportunidade de, quando foi nulo, as suas nomeações não foram aceitas pelo Tribunal de Contas e foi imposto por esse a decisão para que anulassem o concurso, eles não se manifestaram acerca do prejuízo que de imediato tiveram, que ficaram sem remuneração, sem nenhum vínculo com a administração pública, e isso não trouxe a eles a oportunidade de suas defesas.
Com efeito, citamos mais algumas decisões, e não quero me alongar, mas se verifica, contudo, que, para o apelante, houve apenas o inconformismo, e não encontra nisso um argumento hábil, sólido, fundamentados na sentença monocrática guerreada, razão pela qual, firme nessas considerações e em consonância com o órgão ministerial, conheço da apelação interposta, negando-lhe, porém, seu provimento, mantendo na íntegra a sentença guerreada, com furúnculo no artigo 85, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso foi inteiramente desprovido, mantendo a mesma conclusão definida na sentença regastada, majora os honorários de sucumbência devido em favor da causídica, que representa os autores, em R$ 500, passando de R$ 2.000 para R$ 2.500. É como voto. Bom, eu ouvi atentamente o voto da doutora Maria do Rosário, né? Depois também de ouvir a sustentação do doutor procurador Danilo Santana, mas eu acompanho integralmente o voto da doutora Maria do Rosário. Também nego o provimento. Doutor Raimundo Roland. Bom, tal qual foi dito aí, eu também acompanho o voto da relatora, doutora Maria do Rosário. Então, eu proclamo o resultado. Resolveu o tribunal, a unanimidade, no sistema do voto do relator, conhecer e negar provimento à presente apelação. Doutor Danilo, o senhor ainda vai sustentar em algum processo? Vou me retirar agora. Obrigado pela atenção a todos. Bom dia, bom trabalho. Um abraço. Processo Bom dia, doutor. Bom dia, doutor Danilo. Processo de número 3 é o 000028-63, apelação civil, Uruçuí, Vara Única, município de Uruçuí, é o apelante, advogados Alexandre Veloso dos Passos e outros, pela Procuradoria-Geral do município de Uruçuí, apelado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uruçuí, Piauí, advogado Gladstone Almeida Pedrosa. Vossa Excelência é o relator, desembargador Sebastião Martins. Não. Número 2, né? Tem advogado presente? Não. Não, desembargador, não tem advogado. Se É o número tivesse, 2. manifeste. Bom dia, Catarina Queiroz. Doutora? Advogada de que parte? Município de Uruçuí. Não estou conseguindo me ouvir direito. Apelante, município de Uruçuí. Certo. A senhora está com a palavra. No prazo de 15 minutos. Bom dia, excelentíssimos desembargadores, senhor presidente relator, demais colegas aqui presentes, demais desembargadores. Primeiramente, informo que é um prazer ser recebida aqui novamente nessa tribuna, pude sustentar na semana passada, e adianto já que serei breve sobre o presente assunto. Então, excelências, o presente caso, ele trata de uma apelação em face de decisão que julgou procedente para condenar o município de Uruçuí a restaurar a carga horária de 40 horas aos professores substituídos e implementar acréscimo remuneratório devido a partir do efetivo exercício da jornada recomposta. O sindicato, substituindo alguns servidores, informa em sede exordial que, apesar desses servidores haverem sido contratados por meio de concurso público para exercer a carga horária de 20 horas, durante um certo momento, passaram a laborar em regime de segundo turno, em 40 horas, havendo sido realizada, após isso, a retirada ilegal deste regime de segundo turno, motivo pelo qual eles requerem a tal incorporação. O douto magistrado deferiu esse pedido inicial, alegando que o ato combatido agrediu a esfera individual dos requerentes, restringindo-lhes direitos conferidos anteriormente pela própria administração, informando também ser sem motivo declarado
e entendendo que a redução da jornada dos professores fora de forma unilateral e sem a precedência de processo administrativo devido e que, por esse motivo, merecia prosperar o pedido de condenação do município a restabelecer a jornada dos requerentes, que seria alusiva ao segundo turno, com o devido acréscimo correspondente, né? Pois bem, tais argumentos não merecem prosperar, e essa decisão merece reforma, motivo pelo qual o município, aqui apelante, vem por meio deste comprovar e esclarecer alguns pontos importantes. Desses pontos são dois. O primeiro ponto a se esclarecer, Excelências, diz respeito quanto ao edital do concurso público ao qual os servidores se submeteram no município. É preciso ter em mente que todos os substituídos desta ação foram admitidos em concurso público para elaborar em regime de 20 horas, somente o primeiro turno, e não em regime de 40 horas. Motivo pelo qual eles fazem jus tão somente ao primeiro turno. Quanto ao segundo ponto, ao qual precisamos nos ater, quanto à excepcionalidade e necessidade da administração pública. Excelências, em determinado momento, o município de Uruçuí necessitou de professores em carga horária de 40 horas semanais. No município, todos os professores efetivos, eles possuem essa jornada de 20 horas. Portanto, entretanto, em tal momento, fez-se necessária a implantação, a existência desse segundo turno dos contra-cheques e nas salas de aula. Em se tratando de necessidade temporária do poder público. O município, então, Excelências, o município não poderia aumentar essa carga horária dos seus servidores de forma temporária, por tempo determinado, sem a necessidade dessa incorporação das 40 horas? Desse modo, restando claro que todos os servidores foram admitidos em concurso mediante as 20 horas e que eles só laboraram em regime de 40 horas por uma excepcionalidade para a administração pública, enquanto durou essa situação excepcional e logo após, quando não se fez mais necessário, o município, a administração retirou esse segundo turno e voltou os servidores ao seu regime normal, pelo qual eles prestaram concurso de 20 horas. Sendo assim, por este motivo, requer o provimento desta apelação, reformando a sentença de piso. Vamos ao voto. É bom, vamos fechar o áudio, tá? Né? Para evitar a microfonia. Bom, nesse caso aqui, doutora Maria do Rosário, doutor Roland, houve a redução abrupta da carga horária dos professores lá de Uruçuí de 40 para 20 horas. Né? Consta aqui na emenda, apelação do servidor público efetivo, professores municipais, redução de carga horária, segundo turno, redução da carga horária de 40 para 20 horas, ausência da necessária motivação do ato administrativo, repercussão direta na esfera patrimonial do servidor, irredutibilidade de vencimento, segurança jurídica, inobservância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. No caso aqui, a redução abrupta da jornada laboral não observou o contraditório e também a necessária motivação, de modo que incorre em violação ao princípio da irredutibilidade salarial, da segurança jurídica e ao direito ao contraditório e à ampla defesa na seara administrativa do servidor. A redução, repito, arbitrária da carga horária de vencimento do servidor, sem instauração do devido processo legal para a comprovação da legalidade do ato administrativo ou a conveniência do órgão público em rever a situação, impõe a suspensão do ato. Portanto, o juiz lá da comarca de Uruçuí julgou procedente essa ação ordinária e eu estou citando aqui meu voto, doutor Roland, várias decisões aqui do Tribunal do Piauí, uma de cunho da Lavra do desembargador Alencar, e também da decisão do Tribunal do TRF, né, que diz. Primeiro aqui,
é do desembargador Alencar, nesse sentido. Um momentinho. Bom, em que pese a fixação da carga horária do servidor público ser uma faculdade discricionária da administração, o ato administrativo respectivo deve ser motivado, sob pena de nulidade, em especial quando visa principalmente reduzir o salário do servidor. Essa decisão é do desembargador Fernando Lopes e a outra que é do desembargador Alencar, da 4ª Câmara Especializada. Bom, aqui. O Poder Executivo Municipal não pode agir arbitrariamente, reduzindo carga horária de servidores concursados, sem apresentar a necessária motivação, sob pena de violar os princípios constitucionais da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos consagrados no artigo 37, caput, inciso 15 da Constituição Federal, devendo ressarcir os valores descontados devidamente. Desembargador Raimundo Nonato da Costa Alencar, julgamento do dia 20 de setembro de 2017. A outra decisão é do desembargador Hilo, também no mesmo sentido. Assim, estou conhecendo desta apelação, mas para, no mérito, negar provimento, mantendo íntegra a sentença do juiz da comarca de Uruçuí por seus próprios fundamentos. É como voto. Doutora Maria do Rosário. Acompanhe o voto de Vossa Excelência, senhor desembargador. Desembargador Sebastião, eu também vou concordar com o vosso voto, até porque, como disse a senhora advogada, doutora Catarina Queiroz, as pessoas foram concursadas para a carga de 20 horas só. Mas, como o município não tinha mais servidores contratados, o próprio professor aumentou a carga para 40 horas. Então, deveria ter sido feita através, depois de uma emenda ou de um provimento para que fosse reduzida a carga horária daquelas pessoas que foi concedida. Então, eu sou também com o vosso voto, desembargador. Então, proclamo o resultado. Resolveu a Câmara, por unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento à apelação. Bom dia, doutora Catarina. Processo de inquérito é o 0000-373-37, é uma apelação civil de 2012. Piripiri, terceira vara, apelante Estado do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelado Márcio Roberto de Brito Nunes. Advogado Antônio Carlos Araújo Souza, e Vossa Excelência também o relator, desembargador Sebastião. Tem advogado presente? Não. Doutora? Sim. Doutora Vanessa? Sim. No momento, em razão do tempo, eu vou só verificar. Se a senhora é impedida, não é isso, doutora? Ok, fica à vontade. Não tinha visto. Momento, por gentileza. Tá. Não, pode deixar lá. Deixa lá. Alguém pode precisar? Obrigada, meu amor. Desembargador Sebastião, foi eu que proferi a sentença de primeiro grau, me desculpe, certo. Mas está impedida, não posso. Processo fica adiado, doutora, para a próxima adiado. sessão. Processo de número 4. Processo de Certo. número 5. 0812-811-80.2022, apelação civil, Teresina, segunda vara dos feitos da Fazenda Pública, apelante
Fundação Universidade Estadual do Piauí, pela Procuradoria-Geral do Estado do Piauí, apelado João Roberto das Chagas Reis Ferreira, advogado Elias Pio Mendes Freitas. Vossa Excelência também é o relator, desembargador Sebastião. Bom, esse é um caso mais simples, é caso de matrícula na UESP, né? Vou ler apenas a emenda, doutor Rolando. Pois não. A emenda diz o seguinte: apelação civil, mandado de segurança, matrícula na universidade, cronograma diferenciado, SISU, que é o Sistema de Seleção Unificado, Universidade Estadual do Piauí. Ausência de instrução normativa, direcionando o prazo para a instituição de ensino superior, princípio da razoabilidade, direito à educação, sentença mantida, apelação conhecida e não provida. Na origem, o impetrante aduz que teve sua matrícula negada, sob o argumento de que o prazo para a realização havia encerrado, pois na UESP encerrava-se 6 dias antes do prazo previsto no edital do SISU, do qual constava a data limite de matrícula como sendo dia 8 de março de 2022, com base no cronograma oficial do programa. A UESP fixou data diferente da matrícula, para os dias 21 e 28 de fevereiro de 2022, descumprindo assim o próprio edital da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o qual a instituição de ensino, no caso a UESP, se comprometeu a cumprir e respeitar as regras dispostas nos termos da assinatura do termo de adesão. Vê-se que o candidato perdeu a vaga por confiar no site oficial do SISU, o qual, no dia da interposição do recurso, ainda veiculava a data limite da matrícula como sendo 8 de março de 2022, com base no cronograma oficial desse programa fixado pelo edital. Observa-se ainda que a autoridade impetrada ofertou prazo de inscrição de matrícula em datas distintas das datas indicadas pelo SISU, o que ocasionou a perda da matrícula do apelado, não tendo este como saber das datas internas modificadas pela UESP, o que não poderia ser diferente, uma vez que não há instrução normativa direcionando o prazo para a instituição de ensino superior. Diante dessa situação, não se mostra razoável impedir a realização da matrícula fora do prazo, sobretudo por não estar em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação Superior do MEC. Levando em conta ainda a importância singular atribuída pela Constituição Federal ao direito de acesso à educação e a imperativa orientação para que o Judiciário baseie a avaliação dos casos submetidos a eles do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, sem sobrevalorizar aspectos meramente formais, em detrimento da realização do direito à oferta educacional, à recusa da matrícula ao apelado, não se mostra apropriado. Ademais, também não houve nenhum prejuízo a nenhum outro candidato. Apelação conhecida e não provida. Assim, desembargadores, senhor juiz, estou conhecendo desta apelação, porém, para negar-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença de primeiro grau, tudo de acordo com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça. É como voto. Doutora Maria do voto de Vossa Excelência, presidente. Doutor Rolando. Também acompanho o vosso voto, desembargador. Certo. Resolveu o tribunal, à unanimidade, nos termos do voto relator, conhecer e negar provimento a esta apelação. Exaurida a pauta, fica no processo de número 1 retirado de pauta, o de número 4 adiado em virtude do impedimento da doutora Maria do Rosário, e o processo de número 7 adiado em virtude da ausência justificada do desembargador Pedro. O processo está com vistas do desembargador Ricardo Gentil. Um bom dia a todos, um bom trabalho. Doutor Rolando, muitíssimo obrigada por sua valorosa colaboração. Eu sei que o senhor deixa aí seus afazeres, que não são poucos. Tudo de bom, doutor Rolando. Satisfação. Doutora Maria, tudo de bom, doutora. Bom vê-la por aqui.